Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, em mais uma live literária. Ou seja, hoje vamos até 11h30 da noite e depois a gente para, só volta segunda-feira, tá? Muito bem. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá no canal do YouTube, se inscreve, ou pelo Spotify para acompanhar não só as entrevistas, mas também todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai bater um papo agora com o escritor nacional João Luiz Musinati. Ele que tem uma bagagem literária imensa e profissional também, vai vai compartilhar com a gente, né, toda essa trajetória. Aliás, ele já até entrou aí. Vamos bater papo, gente. João, querido, vou aceitar aqui o seu convite. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Perfeitamente. Que maravilha. João, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada, tá? Não, eu que agradeço por estar aqui. Estou gostando muito de estar aqui. É tua primeira live literária ou não? Não, com você é a primeira, mas eu já participei de outras coisas. Muito bem, já está aí cascudo, então, em entrevista literária, assim que é bom. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, mas vivo desde 1978 aqui em São Paulo. Sempre em São Paulo. Conhece o Rio? Conheço, gosto muito do Rio, mas eu já fui eu dei 2 vezes aula na UERJ. Na UERJ. A última vez mas foi assim, dei uma aula e vim embora, né? A última vez foi em 2016. Eu gosto muito do Rio. A UERJ é ótima, dá uns 15 minutos aqui da minha casa. A UERJ fica em Vila Isabel, eu moro na Tijuca, dá para ir a pé. 15 minutos eu tô lá. Eu fui àquela UERJ, que é um prédio alto, que está do lado do Maracanã, é isso, né? Isso! Que é cheio de rampa. Uma loucura. É o UERJ mesmo. No meio da UERJ, no prédio. É muito legal. Isso. Muito legal, né? Ah, que bacana. Esse ano a gente vai ter Bienal. Esse ano a gente vai ter Flip aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir em algum evento literário ou não? Bom, até agora eu não me organizei. O ano passado eu lancei o Nino na Flip de Paraty, né? E foi muito legal. Me conta, como é que foi lançar o teu livro na Flip? Gente, a Flip, quem não conhece, ela acontece em Paraty, que é litoral aqui do Rio de Janeiro. É uma feira incrível literária e muitos lançamentos acontecem lá. Como é que foi essa experiência, João? Bom, a gente se sente bastante especial, né? Por estar aí, né? Estou aqui na Flip do Rio, parece que a gente é muito importante lá, né? Por quê? Porque lá estão grandes escritores com histórias bem consagradas, né? E, obviamente, eu fui lançar meu livro infantil, né? O primeiro livro infantil que eu escrevi, mas foi muito bom, porque você respira poesia, literatura, esse lado bom da vida, né? Eu falo para os meus alunos que a vida é boa, mas ainda bem que tem a literatura, senão não seria, não. É verdade.
Isso eu tenho que concordar com você. Agora, você está falando aí que você foi na UERJ, que é professor e tal. Para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu vou ler aqui, gente, a mini bio do nosso escritor, para que a gente possa entender essa bagagem, não só literária, mas educacional, do João Luiz Muzinati. Aliás, Muzinati de qual origem, João? Eu sabia que você ia perguntar essa. Essa é uma das partes engraçadas. Muzinati, do jeito que ele foi escrito e que está no meu sobrenome, ele tem uma escrita italiana. Mas Muzinati foi um sobrenome inventado pela minha avó. A minha avó era muito pobre, morava numa cidade muito pequena, tinha 4 filhos, ficou viúva e depois de um tempo muito carente, né, ela teve um romance com uma pessoa que veio de fora da cidade. E desse romance ela ficou grávida. E o nosso amigo do romance caiu fora, né, quando soube que ia ser pai. Estou falando isso em 1930, né, numa cidade bem pequena do estado de São Paulo. Ela, por alguma razão, ela saiu da sua cidade com os seus 4 filhos grávida, e depois de vários meses ela retornou e tinha um novo membro da família, chamado Valdemar Muzinati. Muzinati não era o sobrenome dela, nem do pai tampouco, não era o sobrenome do ex-marido dela e também não era o sobrenome de solteira dela. Muzinati foi criado, né, por ela. Eu pude constatar isso quando os meus filhos estavam no 7º ano, 8º ano, aqui em São Paulo, que eles iam ao Museu da Imigração. E com o seu sobrenome no Museu da Imigração, por uma questão de uma organização muito grande que eles têm, você consegue saber o navio que chegou, o ano que chegou, exata tudo. E os dois voltavam sempre frustrados desse passeio, né? Porque todo mundo via de onde chegou e eles não. Por quê? Porque o nome foi inventado. Mas a proposta era que fosse um sobrenome italiano, porque o sobrenome dela era italiano, né? E ela quis manter. Mas ela criou um outro sobrenome. E ela era analfabeta, ela foi ajudada nessa empreitada aí, numa cidade que não era a cidade em que ela vivia, era uma outra cidade. Isso dá um livro, hein? Está sendo providenciado, dona Monique. Já quero ler, gente. Vocês não estão entendendo. Bom, João Luiz Muzinati. Está aí a explicação do Muzinati. Desde 2019, professor e pesquisador na FASESP. O que é FASESP? Faculdade do SESI, Serviço Social da Indústria de São Paulo. É uma faculdade de educação. A gente forma professores por áreas do conhecimento. Linguagem, ciência da natureza, ciências humanas e matemática. Eu sou professor, hoje estou na área de matemática, na graduação e na pós-graduação. Matemática? Como é que foi da matemática para a literatura? Isso aí aconteceu, né? Então, outro dia eu vi o Rubem Alves falando num vídeo, né? E ele falou uma coisa que, obviamente, eu não quero me comparar com ele, mas aconteceu uma coisa na vida dele que talvez tenha acontecido parecido comigo. Eu fui tentando fazer um monte de coisa na vida, foi dando tudo errado, e aí eu fui me envolvendo com tudo, né? Quando eu era bem jovem, eu tinha 15 anos, eu queria ser engenheiro, aí fui fazer técnico em eletrônica e a minha cabeça foi mudando nesse meio tempo. Aí eu fui ser... Aí nós tínhamos um grupo musical, eu fazia composições, me encantei com a poesia, com a prosa, mas aí fui fazer a faculdade de engenharia, porque eu tinha sido, vamos dizer, de certa forma, bancado, né, pela turma da minha casa e tal. Aí fui fazer e fui engenheiro durante 9 anos, trabalhei até fora daqui do Brasil, mas sempre dando aula, sempre sendo professor
e sempre escrevendo coisas, e sempre fazendo materiais para formação de professores. Nesses materiais de formação de professores, eu me envolvi muito com a filosofia, com os primeiros filósofos, né? Tales, Mileto, Pitágoras, Anaxágoras. Ou seja, eu comecei a mexer com outra coisa, paralelo. A maioria dos filósofos são matemáticos, os grandes filósofos. Se você for ver bem, todos eles ficaram órfãos e são matemáticos, né? Sim. De qualquer maneira, fui fazendo essa trajetória. Um belo dia eu larguei a engenharia e aí fui ser apenas professor, porque eu já era professor, né? Fui professor desde 20 anos de idade. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu dava aula de matemática, mas aí eu já fazia mestrado em ciências, em história das ciências, e aí fui ser professor de filosofia também. Eu fiz a FEFELESH da USP também aqui, né? Em ciências sociais, e fui me encaminhando muito para o campo da filosofia, mas sempre dando aula. Já fui diretor de escola, já fui coordenador pedagógico, e hoje sou professor de matemática e de ciências pedagógicas na formação de professores, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Fiz doutorado em educação matemática. Caramba, gente! O nosso escritor é doutor em educação, matemática, mestre em história da ciência, professor de matemática e filosofia, educação básica e superior, professor especialista em distúrbios de aprendizagem em ciências exatas. O que é isso? Distúrbios de aprendizagem em ciências exatas. Parece meio óbvio, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Gostei desse óbvio. Não, o que acontece é o seguinte, bem resumido, bem grosseiramente falando, se você não vai bem em alguma disciplina, em alguma área do conhecimento, né, existem basicamente duas razões. Ou o problema está com a área do conhecimento, que você não... Ou o problema está com você, né? Por exemplo, se eu não sei matemática, porque a matemática é difícil, eu me interesso por outras coisas, né, no campo, eu bagunço na aula de matemática, eu não quero saber de matemática. Então, eu não aprendo bem matemática, fico com um bloqueio, fico com uma defasagem. Porém, pode ser que eu tenha algum problema meu no campo psicológico, neuropsicológico, e aí a gente diz que é um distúrbio, alguma coisa que vem de mim. A minha capacidade de aprender, ela não se dá bem com matemática, no caso, né? A dislexia, você não consegue ler. Então é isso. Então eu trabalhei durante muito tempo mesmo, com distúrbios de aprendizagem em matemática, né? Eu fazia parte de uma equipe excelente, tinha uma parceira maravilhosa que sabia tudo de dislexia, e eu comecei a me envolver muito lá para 1994 com as dificuldades de matemática. Como ela era muito conhecida aqui na cidade de São Paulo, qualquer problema muito sério era encaminhado para a gente. E aí eu fui começando a aprender. Mas eu costumo dizer, o meu trato com descalculias, com distúrbios de aprendizagem em matemática é puramente prático. Eu trabalhei com isso, né? Eu não fiz pesquisas acadêmicas. O meu campo de pesquisa sempre foi das ciências, da filosofia e da educação. Mas eu fiquei durante bastante tempo, também já dei um monte de entrevista, participei de um monte de coisa sobre descalculia, mas na verdade, e desde 2018, eu não trabalho mais com isso. Fiz uma ou outra consultoria que me pediram em escolas, mas eu estou fazendo outras coisas hoje em dia, né? Estou trabalhando mesmo. E também trabalhei bastante com música, né? Tenho muitas músicas gravadas com parceiros excelentes, né? Tenho um parceiro de Rio Claro, que é muito bom, um profissional. E a gente escuta essas músicas aonde? No YouTube? Eu poderia colocar até no meu canal, mas eu nunca fiz isso. Elas estão todas no SoundCloud.
Não tem problema, depois você me manda ou o link, se tiver, que eu compartilho nas redes sociais, para o pessoal poder também escutar esse seu lado musical, tá? Tá bom, eu mando sim. Obrigado. Ex-consultor do Ministério da Educação e Cultura em Filosofia, TV Escola, criador e diretor do site A Matemática e Seus Problemas. Esse site ainda está online? Tá sim. Gente, já dá um Google aí. A Matemática e Seus Problemas. É um site. O que tem nesse site, João? Esse site eu deveria alimentá-lo com bastantes coisas, mas eu apenas coloquei textos, né? Textos envolvendo educação e matemática e educação matemática. Basicamente, eu fiquei só nisso e trabalho só com isso, né? Eu não tenho muita, como é que eu posso dizer, aptidão para fazer propaganda, para fazer divulgação, né? Então, eu simplesmente escrevo, coloco lá, se as pessoas me perguntam, se as pessoas me mandam alguma coisa, eu respondo. Se não, aproveita quem quiser. E tem também o blog, acho que você vai... O blog de poesias e crônicas, né? Sim. Tem esse site da Matemática e Seus Problemas. No canal de vídeos do YouTube, Musinati, que é o sobrenome do nosso escritor. Então, ele ainda tem canal no YouTube, Musinati com 2 T's, tá, gente? Sim. Esse seu canal do YouTube, você também fala sobre matemática, poesia e música? Não, esse do YouTube foi assim. Eu trabalhava como, vamos dizer assim, atendendo problemas de aprendizagem num bairro daqui de São Paulo chamado Vila Mariana. E um belo dia eu tive ideia de fazer uma discussão com amigos, com convidados, sobre temas acadêmicos, temas filosóficos. Eu conheci o dono de um café lá na Vila Mariana que combinou comigo. A gente faz um jantar e nesse jantar você discute aí alguma coisa. E eu fiz um jantar e eu lembro que aquela primeira vez foi sobre o desenvolvimento do conceito da ética, né? E a gente fez um jantar filosófico. Como está na moda aqui em São Paulo o nome café filosófico, falaram para mim, anuncia como café filosófico. Aí eu fiz igual. E quando eu estava quase indo lá para o café para fazer o jantar, né, foi muita gente, foram umas 30 pessoas, e alguém me falou, João, grava isso. Eu falei, como é que eu vou gravar isso? Sei lá. Aí eu peguei meu computador, coloquei sobre a mesa, e aí falei para a turma e gravei. E ficou aquilo lá gravado. Aí fiz um outro, mais para frente, gravei também. Aí as pessoas falaram, coloca no YouTube. E eu, com toda a minha aptidão, capacidade, fui lá e pedi para alguém que soubesse fazer isso para mim, né? E alguém foi lá e colocou no YouTube. Passou o tempo e eu acabei fazendo isso muitas outras vezes. Eu punho o meu computador na frente, lá no café, aquelas pessoas todas esperando para começar, e eu gravava. E aí pus tudo no YouTube. E falamos sobre Spinoza, Nietzsche, Sartre. Inclusive, o vídeo do Spinoza, ele deve ter, eu acho, cerca de 130 mil visualizações. Porque é uma forma mais palatável de falar sobre temas filosóficos. Então, tem muito aluno de universidade que começa a primeira aula de filosofia, o cara falando, ele não entende porcaria nenhuma. Então, aí ele vai lá e vê um jeito mais fácil. Que maravilha! Já vou lá no canal, já vou me inscrever e vou assistir. Eu adoro filosofia, gente. Se você me permitir, eu ponho a nossa entrevista lá também. Tá? Claro! Pode sim, vou adorar. Quando a entrevista acabar, eu te passo o link ou o vídeo, ou você baixa, tanto faz. Mas pode botar sim, vou adorar. O autor também tem um blog chamado Filopoesia.
Esse blog você posta o quê? Diariamente nele? Não, diariamente não dá. Eu posto uma vez por semana, uma coisa assim, né? É um espacinho que eu encontrei para colocar textos puramente narrativos, né? Só coisa de poesia, só coisa de crônica, contos, né? E tem coisas ali que já foram bastante bem consideradas, então tem gente que gosta de ler, né? Eu tenho colocado poesias, cada uma semana eu coloco uma coisinha nova lá. Muito bem. Você tem alguma poesia aí para ler para a gente conhecer a sua escrita? Sim, tem alguma. Eu estou com os livros. Esse foi o primeiro livro que eu lancei, né? Que é um livro. Posso fazer uma pergunta, Monique? Claro, É que eu estou vendo. Está invertido para você ou não? tá invertido, mas é por causa da câmera. Tá. Bom, tem várias aqui, eu não sei. Eu quero qualquer poesia sua, pode ser qualquer uma, de qualquer obra. Pedrinha. Tem uma. Que eu... Tem uma poesia que está nesse livro aqui, chamado Nossa, Sarau. que capa linda, João! Esse livro eu participei com um poema, né? Chamado Pedrinha. Eu preciso só achar agora, né? Peraí. Eu não sei onde está. Tá linda essa capa, gente. Ficou lindo esse violeta, né? Olha isso! Enquanto o autor acha ali uma poesia para ler para gente, vou lembrar aqui para vocês que amanhã estarei ao vivo no Palácio do Catete, fazendo live lá para vocês e mostrando aonde Getúlio Vargas se suicidou. Fora toda a história que gira em torno do Museu da República, a partir das 11 horas, no Monique MM18. Achou, João? Estou procurando. Peraí. Peguei você desprevenido, né? Então, uma vez numa dessas, eu não lembro quando, essa é mais recente, né? Eu poderia pegar um desse aqui, mas esse é um livro que fala mais de uma época. Esse livro foi escrito quando eu fiz 50 anos, então é um inventário do que havia de mim desses 50 anos. Essa aqui não. Essa é uma poesia mais recente, em que um belo dia desse, que a gente para e fala, depois de um dia de trabalho, mas o que eu sou nessa vida, afinal de contas, né? E eu lembro que eu estava andando e eu dei um chute numa pedrinha no meio da calçada e eu falei, nossa, essa pedrinha estava num lugar completamente imperceptível, ela tomou um chute, ela vai para um outro lugar, também imperceptível, e nunca ninguém vai se dar conta dela, assim como eu estou me dando agora. E eu pensei, eu sou exatamente isso nesse mundo, nessa vida, nesses 14 bilhões de universo desde o Big Bang, né? Então eu coloquei assim, eu escrevi um textinho chamado Pedrinha. Então deixa eu ler. Pedrinha jogada, perdida na calçada, na rua quase deserta, eivada pelos passos afoitos, gananciosos, desavisados ou apenas errantes, de quem não vê a rota, nem o sol, ou o chão que pisa. Pedrinha ínfima, teu silêncio é a dor do tempo, do caminho ingênuo, neutro, sem razão, invisível. Tua face é fria, teu lampejo é quase nada, tua vida ignorada. Insistes, ora, porque queres. Pedrinha amiga, às vezes penso em ti, em tua lúcida canção, em teus jeitos afinados com a vida incerta, tola, vazia que compartilhamos. Tens minha timidez, meu sotaque, és minha diva, meu sopro. Às vezes penso em ti demais, pois insisto em também pensar em mim. É isso. Profundo, né, gente? Isso tudo por causa de uma pedrinha. Olha só.
esse simbolismo, Mas essas aí metáforas. vamos pensar, né? A pedrinha é pequenininha em relação a nós, né? Mas para a matemática não existe pequeno ou grande, né? Então pensemos num universo de bilhões de galáxias, um universo onde se conta em anos-luz, em que as distâncias são estratosféricas, né? Nós somos talvez até mais ínfimos do que essa pedrinha em relação a mim, para esse universo todo. Então, talvez seja uma boa comparação, né? Mas é isso. De fato, concordo, João. Nós somos assim um grãozinho de areia na imensidão e a gente não sabe de nada. A verdade é essa. Essa sua poesia, esse seu poema, está em qual livro? Esse que eu acabei de ler está num livro chamado Sarau Brasil, 2022, Seleção Poesia Brasileira. É uma antologia, né, organizada por Isaac Almeida Ramos, da editora nacional. É uma antologia, gente. São vários autores ali colocando seus poemas, suas poesias. É muito interessante essa organização quando um escritor participa de uma antologia. Essa aí foi a única antologia que você participou? Não. Também, na mesma editora, tem uma outra aqui, também que eu participei, com um texto chamado... como é que fala? Peraí. Aquecimento global. Porque o aquecimento global... E esse aqui, o aquecimento global, que está nesse livro aqui, ele virou canção também. Existe no SoundCloud, né? Musicado pelo meu caro Beto Bellucci, chama-se Aquecimento Global. Eu gosto muito dessa canção e Vou procurar depois. Achei. Vou procurar depois essa música para escutar, gente. Achou? Leia pra gente. Porque eu estava numa reunião e um professor de física falando sobre o aquecimento global, e eu fiquei pensando na hora que ele estava falando, e eu falei, nossa, o que vai... E é verdade, né? O que impacta mais, né, é justamente o derretimento das calotas polares, né? Porque isso sim é um efeito imediato. As pessoas vão acostumar a viver com temperaturas um pouco mais altas, 1 ou 2 graus a cada 20 anos a mais, mas a água não, a água vai subindo, né? Então, eu escrevi assim: águas criam e afogam o mistério, andam, misturam, ardem, aclaram e apagam, sopram vidas e abrigam a morte. O fogo de Prometeu aquece o querer, saúda a lógica, cria asas e geometriza o selvagem. Porém, esse mesmo fogo, né, eleva mais que o sonho as águas que moldam o mundo. Sobem os mares, doem corpos e mentes. O enredo escorrega, se faz tonto, errante, entristece. E o mistério segue. Muito bem, temos aí mais uma participação em antologia do nosso escritor. João é autor de livros como Inventário de Mim, publicado pela Escortece. Gente, Escortece é uma editora de altíssimo padrão. Ô João, Inventário de Mim é esse aí que você está segurando? Mostra para gente a capa, por gentileza. Esse seu livro você publicou em que ano? 2010. Nossa! Já está no mercado já tem um tempo, então. Fala sobre o quê? Então, eu fiz aí uma coletânea daquilo que eu tinha escrito para mim, né? Nunca tinha publicado poemas, né? E quando eu tive a ideia, quando surgiu a ideia desse projetinho aqui, aí eu fiz alguns poemas que, vamos dizer assim, alinhavassem
aquilo que já estava pronto, né? Voltando e fechando o conteúdo, né? Então, são poemas que falam sobre mim, um inventário. Quando morre alguém, você vai, quando morre alguém, não deixa herança, né? Então você vai lá, investiga a conta bancária, os bens, para ver o que o sujeito deixou, para poder fazer alguma coisa com aquilo, distribuir, sei lá. Então eu fiz um inventário de mim mesmo nesses 50 anos de vida, quando eu completei 50 anos. E deu esse livrinho aqui de quantas? Sei lá, 126 páginas apenas, mas com um recorte do que foi a minha vida. Eu dividi em 3 partes, né? Busca nas gavetas da memória, onde eu falo da família, etc. Então, nas estantes e escrivaninhas de sonhos e loucuras, ou seja, naquilo que passou pela minha cabeça, vamos dizer assim, para sair daquilo que era normal na minha vida, e nas caixas perfumadas, onde eu falo das coisas mais românticas, né, mais amorosas. Né? E aí, juntei tudo e fiz o inventário de mim. E eu gosto de falar, e conta com a participação da minha parceira Ana Razuc, uma excelente artista plástica que hoje mora na Suíça, mas tanto esse livro aqui quanto o Nino foram ilustrados e as capas foram feitas pela Ana, né? Inclusive, os desenhos aqui de dentro, né, deste livro são todos da Ana. Tem a história de um sapato. A história do sapato o quê? Na verdade não é a história de um sapato. É que existe um sapato envolvido numa... Só um minuto, eu te mostro. Aqui, não sei se dá para notar, mas é um par de sapatos que está. Sim. Né? Essa história eu, na verdade, eu fiquei órfão de pai com 2 anos, né? Eu não tive pai, eu tive 3 mães. E uma das minhas mães, não a minha mãe biológica, porque a minha mãe biológica também tem poema aqui, mas tudo nessa parte do livro, na parte que eu falo da minha vida. Mas essa minha tia, ela é irmã do meu pai, ela era mais ou menos uma espécie de provedora, né? Porque ela era a única que tinha assim um trabalho remunerado efetivamente. Minha mãe e minha avó não tinham grandes... trabalhavam demais em casa, né? Mas minha mãe, depois de um tempo, minha mãe trabalhava também para fora, com tecidos, depois trabalhou numa padaria, tudo. Mas essa minha tia, que era quem tinha mais dinheiro, né? A gente pensava, a gente falava, nossa, ela é pão dura, não sei o quê. Na verdade, ela dava conta de tudo, ela tinha que organizar as finanças. Tal. E eu me lembro, já era casado havia muito tempo, e a minha tia, ela sempre me dava de presente de aniversário uns sapatos, né? Então, eu falava, bom, sapato, né? Sapato não era ruim, era um sapato bom, ela me dava o sapato. E a minha tia morreu em 2008, e anos depois eu percebi que eu estava precisando de sapatos novos, né? Aí eu fui lá, eu olhei a marca do sapato, que ela me comprava sempre, né? E falei, eu vou procurar esse mesmo sapato, né? O sapato era caríssimo. Era um sapato caríssimo, de uma qualidade fantástica, né? Quer dizer... E tu nem sabia o que tu usava. Nem sabia o que tu usava. Eu sabia o que eu estava usando e ela estava me comprando o que havia de melhor. Né? E eu achando que ela estava ali, economizando e tal. Mas foi muito, muito, muito legal. Eu gostei muito. A Maia está falando aqui, grande tia Zola. Tem familiar seu aí na live. O apelido dela era Zola. Ela se chamava Isolina e o apelido dela era tia Zola. Né? E foi isso que aconteceu.
Eu comprei o sapato e o que aconteceu foi que a hora que eu vi, era um sapato caríssimo. Ela estava realmente me comprando o que havia de melhor, né? Muito bem. O João também é escritor do livro Matemática, Verdade Apaziguadora, da editora Apres. É isso? Isso. Ai, deixa eu ver essa capa, João. Levanta. Levanta um pouquinho. Não, levanta, levanta. Isso. Agora afasta um pouquinho. Gente, olha essa capa. O que tem aí nessa capa? Então, Fala pra gente sobre essa capa. essa capa é uma parte de uma pintura muito conhecida, né? Que é a Escola de Atenas, né? De Platão, Academia, que foi pintada por Rafael. E eu pedi alguma coisa deste nível para a editora quando eu fui publicar o livro, e a editora escolheu um pedacinho da obra do Rafael, que é justamente o que a gente imagina que seja a escola pitagórica, ou euclidiana, não sei exatamente, né? Mas aí ficou sendo a minha capa, porque a gente fala da matemática neste livro, a gente fala da matemática no sentido da sua verdade, da ideia, né? Da ideia exagerada, mítica, de que a matemática encerra, aí ela contém em si uma verdade universal. E essa verdade universal, esse é o assunto do livro, é uma suspeita filosófica de que essa verdade na cabeça das pessoas, quando elas estão efetivamente estudando lá na educação básica, acaba tendo aí um efeito que neutraliza as preocupações mais materiais da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, das coisas como, por exemplo, injustiça social, desigualdade. Então, o menino que vai à escola, o menino começa a aprender matemática, ele aprende a matemática como sendo algo exato, perfeito, eterno, que a matemática exige, né, uma contemplação, afinal de contas, é uma verdade, está demonstrado matematicamente, está provado matematicamente, aquela coisa toda. E essa pessoa fica estudando matemática, que poderia ser, sabe, o elemento a desvelar as coisas da realidade da nossa vida, por exemplo, as coisas econômicas, políticas, aquilo que faz com que as pessoas sofram, e nada disso é trazido dentro de uma aula de matemática. A matemática fica voltada só para si mesma. Ela fica falando dos seus teoremas, das suas lógicas, e ela poderia, sim, ser um elemento de conscientização, de humanização, de crítica, de espírito crítico nos alunos. E ela não faz isso. Ela apazigua. Ao invés de eu ficar bravo, incomodado com uma situação de desigualdade, o que acontece? Eu fico tranquilo, né? Eu fico estudando matemática. Como quando eu vou, não querendo fazer uma comparação não querendo fazer uma comparação provocativa, mas isso está no meu livro, é como quando eu vou rezar, eu rezo para alguma coisa acima de mim, eu faço parte de algo acima de mim, mas a matemática está no chão. A matemática mostra desigualdade. Se tem sofrimento por conta de desigualdade social, a matemática vai lá e mostra. Isso não é objeto de estudo da matemática. E eu faço parte de um grupo de pesquisa na educação matemática no mundo, chamado Educação Matemática Crítica. Esse grupo foi, vamos dizer assim, teve como um dos seus principais fundadores o professor Ole Skovismosi, da Dinamarca, que hoje vive no Brasil. Inclusive, ele foi isso veio de uma tese de doutorado minha, e ele prefaciou esse texto, né? E a gente procura entender o que é que a educação matemática está trazendo, está provocando nos nossos alunos, além de aprender a resolver
exercícios, teoremas, demonstrações, etc. Mas, Dizem que a matemática não mente pra gente, né? Que a matemática, ela diz sempre a verdade pra gente. Diferente da literatura, diferente da filosofia, diferente de outras áreas aí. Eu tenho uma sobrinha, não é porque minha sobrinha não tá, gente, não é jogando já, puxando o saco dela, não. Mas ela em matemática, João, é uma coisa extraordinária. então, Ela faz com... não, pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Ela tem um raciocínio lógico, exato, qualquer conta, fração, sei lá o que você dê para ela, ela faz na hora. É uma coisa assim impressionante. Então, Monique, já pensou uma capacidade lógica dessas sendo, vamos dizer assim, aproveitada para as outras pessoas o tempo todo, que ela é muito boa no que faz, mas isso poderia transformá-la ainda mais, que ela poderia transformar ainda mais o que está ao seu redor, né, o seu entorno. Quer dizer, a matemática, ela vive voltada para si, né, no ensino fundamental. Essa é a minha suspeita. A matemática poderia ser uma aliada muito grande para que o nosso povo, por exemplo, se tornasse mais cidadão, mais crítico, né, mais reflexivo. Não há nada mais reflexivo, não há nada com potencial de reflexão maior do que uma aula de matemática, onde você faz 3 ou 4 perguntas ali, que pronto, faz com que as pessoas comecem a viajar. Isso não é aproveitado, né? Estou falando da história de matemática e ciência exata. Eu conheço um professor daqui de São Paulo, que eu gosto muito, chamado Nilson José Machado, que ele fala uma coisa engraçada, da USP, ele fala assim, dizer que matemática é uma ciência exata é fake news, né? E é verdade, porque para que haja alguma coisa, algum elemento, alguma coisa da matemática, tem que ter um cérebro que pensa. E esse cérebro tem necessidades, esse cérebro tem intencionalidades, né? Então é muito simples deixar a matemática longe, né, da nossa luta por conhecermos quem somos e onde estamos nesse mundo, né? Eita ferro, coisa boa, gente inteligente, né? Eu não sou adepta à matemática, tá? Eu não suporto número. E pedir para fazer uma conta, eu quero me esganar. Eu pego logo a calculadora do celular. Não falem comigo de matemática, não me peçam para nem multiplicar, somar, nem diminuir, porque eu não gosto. Meu negócio é escrever. Mas você fala direitinho que hora que a gente tem que entrar, que hora que tem que sair, quantos minutos você vai esperar, o que vai... você usa muito bem a matemática. É que você percebe. Essa matemática da escola, essa que eu estou colocando em dúvida aqui, essa você tem restrições, mas você usa as outras matemáticas de uma forma brilhante, eu já percebi. É verdade. Não tinha parado para pensar nisso, João. Eu uso a matemática para entrar, para sair, para cronometrar a entrevista, para dizer não sei o que. É verdade, não tinha parado para pensar nisso. Posso contar uma história? Eu tinha uma dessas alunas, né, que ia mal em matemática, né, e eu dava aula particular para ela na casa dela. Na casa dela, o pai era um engenheiro que ficava fazendo cálculos fantásticos, né, e a mãe não, a mãe não fazia. A mãe tinha um negócio, comércio, onde ela vendia coisas finíssimas e ganhava rios de dinheiro, né? E o pai da menina era um engenheiro desses de fazer cálculo dia e noite. E a menina tinha problemas em matemática e o pai ficava falando, tá vendo? Ela não sabe matemática, não tem. E a mãe, para ficar um pouco no meio, em cima do muro, a mãe ficava assim, eu
Nunca fui bom. Eu era horrível em matemática. Eu não sei fazer uma coisa. Um dia eu falei para ela na frente da filha e do marido. Falei, para! Nenhum de nós aqui tem a competência que você teve para mexer com números e transformá-los em dinheiro. Você é melhor de matemática do que todos nós aqui. A matemática da escola e a matemática dos cálculos de engenharia estão difíceis para ela. E talvez você nem queira saber. Você é ótima em matemática. Ela... É verdade. Olha o ponto de vista aí que a gente não enxerga. Que coisa maravilhosa. Bom, João também é autor de Nino, o Passarinho Medroso, publicado pela Autografia. Aliás, a Autografia que é editora daqui do Rio de Janeiro. Olha essa capa que parece um quadro, gente. É azul. É o nome dela. Que capa linda. Nino, o Passarinho Medroso, fala sobre o quê, João? Então, o Nino é um passarinho que tem medo, morre de medo. Ora, e um passarinho que morre de medo dificilmente vai voar, porque para dar o primeiro salto, para bater as asas e voar, você tem que saltar no vazio. Né? Nada mais, vamos dizer assim, não há nada que exija mais coragem do que pular no vazio. Né? E o Nino tem medo. E aí, o Nino não consegue voar, não consegue ver as coisas bonitas, as coisas maravilhosas do mundo, né? E ele apenas ouve as narrativas dos seus irmãos, né? Da sua família, tal, e ele não conhece isso. E ele sonha, e nos sonhos ele não é medroso, nos sonhos ele é corajoso, né? E aí acontece uma coisa, né? Que eu não vou dar spoiler, e que muda bem a vida dele, né? Mas o mais legal desse texto aqui é que ele foi encomendado para mim. Eu tinha amizade com uma senhora que tinha uma filha de uns 6 anos, mais ou menos. E essa menina gostava de conversar, eu mandava como é que fala, uns desafios lógicos para a menina responder e tal. E num belo dia, essa senhora me pediu um favor. Ela falou, João, você não podia fazer uma historinha para eu ler para minha filha que falasse sobre o medo? Porque eu estou achando que essa menina anda desperdiçando muitas oportunidades boas de aprender coisas, de experimentar coisas, né? Por ela ter muito medo. Aí eu peguei e escrevi o texto do Nino, passei para a mulher, né? E aí eu tive vontade de fazer mais, né? Aí pensei, sim, em publicar um livro, e aí fiz o quê? Pedi para a Ana fazer as ilustrações, né? Eu aqui no Brasil, ela lá na Suíça, e ela fazendo as ilustrações. E aí o que aconteceu? Ela fez, eu gostei e tal, mas a gente ficou satisfeito com isso e acabei não publicando nada. E aí passou o tempo, depois veio a pandemia. Bom, eu retomei essa vontade de escrever no meio do ano. Está fazendo o quê? Está fazendo, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, que eu tive a vontade de... Aí eu encontrei a Autografia, eles me propuseram uma coisa legal, aí eu fiz. E aí eu lembro que a gente fez, aí ficou pronto. Não, mas vamos lançar lá na Flip, né? E foi lançamento na Flip. Foi muito gostoso, né? Lá a gente coisa um interessante. Talvez até estejam assistindo. Agora, Nino, Passarinho Medroso, Matemática, Verdade Apaziguadora, Inventário de Mim, todos publicados por altíssimas editoras. O autor é compositor de MPB e engenheiro mecânico. Agora, João, a pergunta que não quer calar. Você prefere matemática, filosofia ou poesia? Puxa vida, essa pergunta é difícil.
Não. Posso perguntar para os universitários? O que você acha? Ai, foi tão difícil assim responder essa pergunta? A dona Beth aqui do lado não sabe dizer, né, dona Beth? Não, mas eu não sei dizer mesmo, viu? Porque eu gosto de... eu gosto de tudo, sim. Eu tenho aí uma... sabe que eu gosto de tudo mesmo, porque quando eu não tenho o que fazer, eu fico zapeando o YouTube. Porque no YouTube tem documentários, né? Tem documentários produzidos pelo mundo todo, né? E eu lembro que é verdade, quando eu começo a procurar coisas, eu sempre vario. Eu estou procurando sempre sobre matemática, sobre filosofia. Eu sou um sujeito que estuda filosofia diariamente, estuda. Eu estou mandando sempre algum problema, alguma coisa para os meus alunos. Então, realmente, eu não sei dizer para você o que destaca. Ainda talvez no dia que eu descobrir, vão morrer os outros. Então, tomara que eu nunca descubra. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, gente. Ele ainda não consegue responder. A gente entende perfeitamente. Agora, João, lançamento. Tem alguma coisa prevista para 2023 ou 2024? Veja, eu tenho um trabalhinho que eu estou fazendo, né? Então, eu estou fazendo, porque além desses livros aqui, tem o meu trabalho profissional de pesquisa. Então, só esse ano eu tive participação em 3 livros, mas livros acadêmicos, né? Livros que falam sobre educação, sobre um monte de coisa. Então, esses livros, esses são textos também que são publicados, mas no campo acadêmico. Eu estou escrevendo um texto que fala sobre... É assim, eu quis escrever um texto sobre educação, mas que saísse desse viés acadêmico, né? De escrever um texto acadêmico frio. Eu gosto do Olis Cobismose, meu orientador, que me disse assim, faça um livro. Eu odeio o cheiro de teses, eu prefiro o cheiro de livros, né? E ele tem razão, porque é legal quando você consegue mandar isso para as pessoas, não para as pessoas especializadas, mas para as pessoas que vivem, porque viver também dá um trabalho, né? Tem que ser especialista para viver bem, né? Então, estou escrevendo um livro que conta aquilo que eu vi na escola, na chamada educação básica, como aluno e como professor. Eu não sei, porque está ficando grande. Talvez eu deva fazer em dois momentos, 2 volumes. Um para falar sobre a minha vida na escola como aluno e a outra a minha vida na escola como professor. Em ambos, né, certamente muitas coisas profundas, engraçadas, tristes, curiosas, porque a escola, né, é um campo de muita contradição, de muita coisa legal, mas de muita coisa que a gente poderia escolher que fosse diferente. Mas é uma coisa que esse ano não sai, provavelmente meio do ano que vem. Muito bem, estaremos aguardando ansiosamente. Agora, quem quiser comprar os teus livros, aonde eles estão à venda? Consegue digital, consegue físico, diretamente com você? Como é que está isso? Não, eu tenho livros comigo, por exemplo, tem gente que chega para mim e fala, João, quero comprar um livro, e tem gente que vem comprar para dar de presente, etc. E aí eu dou, eu vendo, né? Mas eu sei que está nas principais livrarias digitais, né? A Amazon. Deve ser na Amazon. Todas essas, né? Eu lembrei da Amazon, mas tem Americanas, Submarino, nas próprias editoras, né? Se você entra na Apris, né? Desculpa, editora Apris, você encontra, né?
Aí você entra na autografia, você encontra o Nino. Esse aqui você encontra em mais lugares. E você encontra eu já estou em sebos, entendeu? Eu encontrei esse livro em vários sebos, né? Quer dizer, então, dá para encontrar. Só dá uma pesquisadinha. Na primeira que você digita no Google, já aparece. Né? Maravilha! Só lembrando aqui para vocês, Inventário de Mim, Matemática, Verdade Apaziguadora, e Nino, Passarinho Medroso, fora as antologias que o nosso escritor já participou. Qual é o seu Instagram, João? É o meu nome, primeiro nome e o sobrenome, João Musinati. João Musinati. Eu vou marcar o escritor aqui na live como colaborador. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dele e no meu Instagram, MoniqueMM18. E, claro, em todos os canais do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, tá? O pessoal tá te elogiando aí. O Pitelli tá falando trabalho muito bacana. Professor, tá cheio de gente e aluno aí. Que coisa legal. João, Deixa eu querido. só falar uma coisa, já que você deu esse espaço para propaganda, no Instagram eu tenho cerca de mais de 1.500 publicações, né, entre poemas e vídeos. Em 2020, na época da pandemia, eu tive uma ideia de fazer uma postagem desse vídeo mais simples do Instagram, em que eu fico 1 minuto, e eu vejo o tempo passando e eu vou ter que falar em 1 minuto. E eu fiz, durante 100 dias, 100 postagens com reflexões filosóficas na pandemia, né? Talvez isso vá virar livro também. Mas, de qualquer forma, quem tiver um pouquinho de paciência para ir rodando, lá para maio de 2020, está no Instagram, eu tenho... São vídeos de 1 minuto, não deixa ninguém cansado, né? E é uma coisa que eu gosto muito de ver de vez em quando, porque foi feito da forma mais precária possível. Eu pegava o celular, botava apontado para mim, falava 1 minuto e ia para o ar. 100 dias, eu fiz todos os dias, e no último dia eu falei, bom, agora eu paro. Muito bom. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, João Luiz Musinati, tá? Pode procurar por João Musinati também. De qualquer maneira, eu vou deixar ele marcado. Então, já corre lá, já segue o nosso escritor para que vocês possam conhecer todo esse trabalho que ele vem produzindo e que já produziu. João, querido, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo delicioso, conhecer você, o seu trabalho, ter você no meu projeto de entrevistas, foi assim gratificante, porque você tem uma bagagem muito boa, muito densa, e é isso que a gente gosta. Eu só tenho que te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você. Volte sempre que você quiser, tá? Eu agradeço, é um prazer estar aqui, foi muito gostoso realmente. Você falou que ia ser e foi mesmo, né? Espero que as pessoas que tenham assistido tenham gostado também. E eu vou levar para o meu canal, vou levar isso para frente, porque eu gostei muito de estar aqui, tenho orgulho de estar aqui, então eu vou pôr lá no meu canal. Muito obrigado e um abraço para esses cariocas aí que eu gosto muito. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu. Freitas, um beijo para você. Dizer que hoje tem bate-papo literário até 11h30 da noite, aí depois a gente para e só volta segunda-feira. Obrigada, gente. João, um beijo, querido. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau.